Nesse vídeo, vamos conhecer a origem da região oeste da Bahia e sua formação administrativa. Antes de começar, peço que se inscreva no canal para acompanhar as nossas próximas histórias. Com o objetivo de avançar na ocupação do interior do território brasileiro e encontrar mais jazidas de metais preciosos no final do século XVII, o governador-geral do Brasil, Dom João de Lencastre, em nome da coroa portuguesa, autorizou que uma expedição navegasse pelos rios Grande, Preto e Corrente, afluentes do Rio São Francisco. Antes disso, com a passagem de sertanistas e o estabelecimento de propriedades para a criação de gado, foi fundada em 1752 a vila de Barra do São Francisco, que mais tarde se transformaria em cidade, sob o nome de Barra do Rio Grande. Na época, a maior parte das terras do oeste baiano pertencia à família Dávila, que tinha muito prestígio no Império, tendo o patriarca Garcia de Souza Dávila chegado ao Brasil com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da então colônia portuguesa. Garcia Dávila nunca assumiu ser filho de Tomé de Souza, porque a lei portuguesa não permitia que os governadores doassem sesmarias a seus familiares, mas na época muitos acreditavam nesse parentesco entre eles. Os Dávila eram influentes nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, o que lhes rendia autorizações para desbravar mais terras para a instalação das fazendas de gado. Para isso, eles promoviam o massacre e a escravização, além da expulsão de indígenas em uma enorme porção de território, tudo com o aval da coroa portuguesa, é claro. As terras da família Dávila se estendiam desde o litoral norte da Bahia até o Maranhão. Na costa baiana, onde hoje está o município de Mata do São João, eles construíram um castelo no estilo medieval que ficou conhecido como a Casa da Torre. A área sob domínio do Morgado dos Dávila é considerada até hoje o maior latifúndio já constituído no mundo, englobando 800 mil quilômetros quadrados, que equivalem aos territórios de Portugal, Espanha, Holanda, Itália e Suíça. Segundo artigos apresentados no Simpósio Nacional de História, Garcia Dávila, aos 24 anos, seria um dos homens mais ricos da Bahia, possuindo dezenas de léguas de terras, centenas de cabeças de gado e uma tropa particular, formada inclusive por índios pacificados. Garcia Dávila Pereira de Aragão, último herdeiro direto da família, faleceu em 1805, sem deixar descendentes, iniciando o declínio da Casa da Torre, que seria ainda mais impactada por uma lei de 1835, que extinguiu os morgados, proibindo a doação das terras cedidas pela coroa aos descendentes dos beneficiários. Após a criação da Vila da Barra, foram fundadas as vilas de Pilão Arcado, em 1810, e Campo Largo, atualmente conhecida como Cotegipe, em 1820. O povoamento de Carinhanha já havia começado, influenciado por expedições de bandeirantes que partiam da província de Minas Gerais. Até 1810, Barra pertencia à comarca de Jacobina, mas em 3 de junho de 1820 foi criada, por ordem do imperador Dom João VI, a comarca de São Francisco, que até então pertencia ao estado de Pernambuco. Esta é a área que equivale atualmente ao oeste da Bahia. Em 1824, como punição pelo movimento separatista conhecido como Confederação do Equador, iniciado em Pernambuco, o imperador Dom Pedro I determinou a perda do território pela província pernambucana, tendo a área sido temporariamente anexada à província de Minas Gerais, que tradicionalmente era aliada da corte. No ano de 1827, o território desmembrado de Pernambuco foi transferido para a Bahia e se mantém vinculado a esse estado até os dias atuais. A cidade que hoje conhecemos como Barra teve sua história iniciada por volta de 1670, a partir da instalação de um curral da Casa da Torre, da família Dávila, no ponto onde as águas do Rio Grande se juntam às do São Francisco. Em 1820, Barra teve seu território desmembrado pela primeira vez para formar o município de Campo Largo, hoje conhecido como Cotegipe.
Do outro lado da região, em 1835, a vila de Carinhanha foi desmembrada do território da Barra, passando a ter uma grande área de influência. Em seguida, no ano de 1840, foi a vez de Santa Rita de Cássia deixar de pertencer à Barra. Após essa mudança, o Oeste Baiano, que em 1845 tinha uma população estimada em 20 mil habitantes, ficou um longo período sem alterações em sua formação administrativa. Em 1890, o arraial originado em uma fazenda de cana-de-açúcar e criação de gado deu origem ao município de Santana dos Brejos, que mais tarde passou a se chamar apenas Santana. No início de 1891, a área denominada Brejo do Angical separou-se de Cotegipe. O que mais tarde seria reconhecido como o município de Barreiras passou a pertencer a Angical, mas apenas por alguns meses. Em 6 de abril do mesmo ano, Barreiras se desmembrou de Angical e levou consigo os distritos de Tapiracanga, atual Baianópolis, Catão, que hoje se chama Catolândia, e São Desidério. Outra importante emancipação, ocorrida em 1891, contemplou o arraial do Rio das Éguas, que passou a se chamar Correntina. O novo ente federativo ocupou uma grande área. No século XX, o território começou com a mesma configuração, até que Santa Maria da Vitória, em 1909, foi finalmente emancipada. Antes disso, o município passou por um período de conflitos com forças políticas de Correntina, o que acarretou na mudança da sede do município entre os dois distritos por algumas vezes. O município de Campo Largo, que funcionava na localidade de Itaguá desde 1820, teve sua sede transferida para o povoado Avaí, em 1925. O nome foi alterado para Barão de Cotegipe e mais tarde simplificado para Cotegipe. O Oeste Baiano passou por mais uma alteração em sua formação, quase meio século depois. O povoado conhecido como Rio Alegre, que antes havia sido desmembrado de Carinhanha, depois foi extinto e suas terras anexadas a Santa Maria da Vitória. Enfim, em 1958, conseguiu se emancipar. Em 15 de agosto de 1958, o município de Cocos também conseguiu se emancipar, deixando de pertencer a Carinhanha. Em seguida, no ano de 1961, o antigo distrito de Itajuí, que pertencia a Santa Rita de Cássia, tornou-se independente e recebeu o nome de Formosa do Rio Preto. Chegamos então ao ano de 1962, em que o território sofreu o maior número de modificações, com a emancipação de 9 municípios. Veja no mapa. Serra Dourada e Canápolis deixaram de pertencer a Santana. Cristópolis, Tabocas e Brejolândia foram desligados de Angical. Baianópolis, Catolândia e São Desidério foram desmembrados de Barreiras e Riachão das Neves foi emancipado, sendo separado de Cotegipe. Em 1985, mais 3 municípios novos surgiram: Vanderlei, Jaborandi e Mansidão. Buritirama, vizinha a Mansidão, mas pertencente à cidade de Barra, só teria conseguido sua emancipação no ano seguinte. Mais uma leva de emancipações se deu em 1989 com as cidades de Moquém do São Francisco, São Félix do Coribe, Feira da Mata, Serra do Ramalho e Sítio do Mato. As últimas 2 se separaram de Bom Jesus da Lapa. No ano 2000, a localidade de Mimoso do Oeste foi desligada de Barreiras para se tornar a maior economia da região e uma das maiores do estado da Bahia, sob o nome de Luiz Eduardo Magalhães. Assim chegamos à formação atual do território oestino. Buscando mais desenvolvimento para a região, em 1813, os moradores de Campo Largo, atual Cotegipe, reivindicavam a elevação daquele povoado à condição de vila, argumentando estarem 40 léguas distantes da Vila da Barra, onde se encontravam os juízes, tendo que atravessar sertões incômodos. O povoado de Angical pleiteava o mesmo benefício e seus habitantes alegavam que a localidade estava melhor situada que Campo Largo, que ficava muito exposto às epidemias. Dizia no vocabulário usado na época que Angical gozava de clima favorável e de local melhor, mais pingue, salubre e vantajoso. No final, Cotegipe saiu na vantagem, pois se tornou município em 1820. A cidade de Carinhanha quase virou capital do Oeste Baiano através de uma procuração dos povos do Sertão das Gerais e Rio São Francisco. Os signatários solicitaram a criação de uma nova província desmembrada da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, tendo por capital o Arraial de Carinhanha. Mas na sessão de 28 de agosto de 1823, os deputados votaram um parecer que sepultava a primeira tentativa
em prol da autonomia político-administrativa da comarca do Rio São Francisco. Mais de um século depois, o sonho de fundar o estado do São Francisco continuou vivo. Atualmente, esse desejo está adormecido. O homem responsável pelo envio de desbravadores para a expedição que resultou no início da ocupação do Oeste Baiano, Dom João de Lencastre, foi governador-geral do Brasil entre os anos 1694 e 1702. Foi ele que ordenou a destruição do Quilombo de Palmares e a morte de Zumbi, um episódio que marcou a história do Brasil. Garcia Dávila trouxe para o Brasil o gado Nelore, a raça bovina que ele conheceu provavelmente quando serviu nos territórios ultramarinos portugueses na Índia. Os Dávila também trouxeram para o Brasil as primeiras mudas de coco. E nós ficamos por aqui. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas produções. Um grande abraço e até a próxima!